Eu queria que você abrisse sua Bíblia, deixasse sua Bíblia aberta. E a gente vai então estudar esse texto. João capítulo de número 4, 31 a 38. Um dos propósitos de um sermão expositivo é exatamente também nos educar a ler a Bíblia. O sermão expositivo não apenas nos ajuda a compreender a palavra do Senhor na profundidade possível ao pregador, mas também nos educa e nos ensina a como ler a Bíblia. Então, de certo modo, todo sermão é de algum modo didático, tá? Nos ensinando alguma coisa. E nesse sermão eu tenho dois objetivos. Basicamente, todo sermão expositivo, ele visa basicamente três coisas: ler o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. Então, basicamente, é isso que a gente deve tentar buscar na hora que a gente ler a Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente deve ler o texto, tentar entender o texto e tentar encontrar aplicações desse texto para as nossas vidas e para o nosso dia a dia. Então, eu vou tentar hoje tentar nos levar a entender, e eu espero que Deus nos ajude nisso, a compreender o texto, a interpretar o texto. E depois a gente vai ver o que esse texto diz respeito, como ele se relaciona conosco, com a nossa vida, com a nossa igreja e sobretudo com a nossa missão, porque esse mês de agosto então é o mês das missões. E aí a gente então vai ler o texto, começar lendo o texto de forma diferente. Se você que está aqui, eu queria que eu vou dar um tempo para isso. Nós vamos ter aí 1 minuto para você baixar sua cabeça e com atenção ler o texto. Você que está ouvindo esse sermão pela internet também vai poder fazer isso. Pegue, se você está aí assistindo pela internet, dá pause, vai lá, busca uma Bíblia, pega o texto e leia o texto. Essa é a primeira coisa. E depois nós vamos voltar então para a exposição do texto. Então todos estão com o texto aberto? Versículo 31 a 38. Por favor, leia esse texto com atenção. Ok? Pergunta: o que vocês entenderam desse texto? O que vocês acham que esse texto diz? O que Jesus quis dizer com essas palavras que vocês acabaram de ler? Eu já fiz essa pergunta outra vez em um outro momento e a resposta da maioria das pessoas foi: pastor, não entendi nada. Não faz muito sentido aqui o que Jesus está dizendo. A gente leu todo o contexto, não sei se você observou isso durante o sermão. Esse texto está dentro de um texto onde há um diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E Jesus fala com essa mulher, Jesus apresenta-se como água da vida, como aquele que pode saciar a sede. Depois ele se apresenta a essa mulher como o Messias, como o Salvador do mundo. E depois, nesse mesmo momento, os discípulos aparecem e ele então diz tudo isso que ele diz. E como que a gente pode entender esse texto? Então vai uma dica sobre interpretação de texto. Tá? Todo texto precisa ser entendido dentro do seu contexto. E esse é um texto que só faz sentido lido à luz do seu contexto. Se eu perguntasse para você assim: qual é a palavra-chave para entender esse texto? A resposta seria o que está aí no versículo de número 31. Logo no início, o versículo 31 começa dizendo: enquanto isso, essa é a palavra mais importante para você entender o texto. Se você tivesse que observar em todo o texto, uma palavra importante para entender o texto seria: enquanto isso. O que está acontecendo aqui? Nós precisamos então entender o contexto. Se você olhar, eu coloquei isso na ordem de culto, mas se você tiver a sua Bíblia aberta também, você vai observar que esse texto que nós lemos, ele está, na verdade, dentro de um conjunto de textos muito interessante. Eu queria então chamar a sua atenção para que você observasse isso na projeção. Jesus então inicia logo depois da introdução um diálogo com a mulher samaritana.
Depois desse diálogo, a mulher sai para dar um testemunho. Olha só, versículo de número 27 até o versículo de número 30. Por favor, olhe na sua Bíblia. Diz assim: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou, por que estás conversando com uma mulher? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E aí o versículo de número 30, que é o versículo mais importante desse contexto, diz: então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Observe vocês que depois disso, eu coloquei na liturgia o versículo de número 39. E se nós continuássemos lendo o livro, lendo o capítulo, pulando o versículo de número 31 ao 38, e fôssemos já para o versículo de número 39, ó como tudo se encaixa. Versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. E assim esses samaritanos, eles vêm e se aproximam de Jesus. Jesus fica algum tempo com eles ali. Eles reconhecem que Jesus é o Salvador do mundo. E muitos deles acreditam, então creem em Jesus. E esse texto então, ele está entre o diálogo de Jesus com os seus discípulos. Está entre o testemunho que a mulher dá, a primeira parte do testemunho, e a segunda parte do testemunho da mulher. É quase como uma espécie de parêntese. Então entenda o que está acontecendo aqui. No versículo de número 30, o autor usa dois tipos de verbos que nós precisamos entender que são fundamentais para a compreensão desse texto. Ele diz o seguinte: primeiro, ele diz que aqueles samaritanos, eles saíram da onde eles estavam. Isso é uma ação completa, é uma ação no passado pontual. Ok? E depois eles foram então em direção a Jesus. Então ele coloca dois verbos importantes para nós entendermos o texto. O primeiro, eles já saíram de lá. A mulher foi até os samaritanos e falou sobre os samaritanos com alguém que possivelmente seria o Cristo. E eles então, curiosos por essa informação, eles saem da onde eles estão e eles vêm para o encontro de Jesus. E aí então, o verbo foram, que aparece aí na sua Bíblia, é um verbo que está no tempo imperfeito da língua grega e apresenta então uma ação incompleta. E enquanto isso está acontecendo, Jesus então conversa com os seus discípulos. O que está acontecendo então? A mulher deu o testemunho, os samaritanos estão vindo ao encontro de Jesus. E enquanto essas duas cenas estão acontecendo, é que o diálogo acontece. Então nós temos aqui duas cenas que estão sobrepostas. A cena de cima são os samaritanos vindo ao encontro de Jesus. A cena de baixo é o diálogo que Jesus está tendo com os seus discípulos. É por essa razão que os discípulos chegam para Jesus e diz: mestre, come. Eles sabem que Jesus está morrendo de fome. Jesus passou muito tempo ensinando, ele está exausto e ele está com fome. E na verdade foi o próprio Jesus que os enviou para que eles fossem à cidade buscar comida. E eles voltam então, e eles encontram Jesus ali, e eles estão agora comendo, e eles dão a Jesus o alimento e diz: mestre, comem. A maneira como João coloca isso na língua grega é algo que está trazendo uma insistência. E aí Jesus diz então, Jesus responde a ele: olha, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Aí os discípulos não entendem nada, né? Por isso que esse é um texto difícil para nós entendermos. Os discípulos não entenderam. Ele diz: olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Aí os discípulos não entendem isso. E eles dizem no versículo de número 33, será que alguém trouxe alguma comida para ele enquanto nós fomos à cidade? E aí então Jesus, entendendo que eles não entenderam nada, Jesus então continua a dizer, versículo de número 34, Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aí que não faz mais nenhum sentido mesmo, né? E aí ele continua, versículo de número 35, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? E aí Jesus diz: eu porém, eu digo a vocês, no entanto,
Abram os olhos, ergam os olhos e olhem. Vejam os campos já estão brancos para a colheita. E ele continua dizendo então: aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia, outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então agora entenda o que está acontecendo aqui. Jesus falou para aquela mulher sobre a água da vida, sobre uma satisfação que ela não ia encontrar em nenhum lugar do mundo, sobre o Messias esperado que agora já estava ali diante dela. O profeta que era dito em toda a história agora está ali diante dela. Essa mulher tomada impactada por esse testemunho, por esse encontro, ela sai, ela deixa o seu cântaro e volta para a cidade. Encontrando pessoas da cidade, ela diz: venham comigo, vamos lá, eu encontrei, será esse porventura o Cristo? E as pessoas saem da cidade. E Jesus está em uma região geográfica onde, no lugar onde ele está com os discípulos, é possível ver os samaritanos vindo ao seu encontro. E os discípulos, eles então querem parar para comer. Eles estão com fome, Jesus também está com fome. E Jesus diz: não é hora de parar para comer. Há coisas mais importantes nesse momento do que a comida. E os discípulos ainda não entendem. Ele diz: olha, uma coisa é certa, nem todos os ditados que dizem respeito ao plantio são de igual modo no reino de Deus. Como as coisas acontecem no reino dos homens, não acontecem no reino de Deus. Vocês dizem que há 4 meses para se plantar alguma coisa e para se colher. Eu digo a vocês, ergam os olhos, já está na hora de colher. O que ele está dizendo aos seus discípulos é: eu acabei agora de dizer para essa mulher sobre a minha obra, sobre o que eu vim fazer no mundo. E ela saiu para dizer isso a outras pessoas. E vocês não conseguem ver, mas eu já consigo perceber isso. Ergam os olhos, vejam a multidão que está vindo ao meu encontro. E eles vão crer em mim. Por isso não é hora de nós pararmos para comer. E o que esse texto nos ensina? Eu queria basicamente apresentar 4 coisas que esse texto nos ensina. Primeiramente, esse texto nos ensina sobre a prioridade da missão. O versículo de número 34, Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Em português não dá para perceber isso, mas na língua original, no grego, há um trocadilhos muito interessante com a palavra comida, que aparece no versículo de número 32 e no versículo de número 34. No versículo de número 32, o autor apresenta uma comida que é algo específico. No versículo de número 34, Jesus fala de um alimento de forma geral, de um alimento geral. E ele está dizendo que a sua comida é fazer a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra. Ele está dizendo: a minha prioridade, a razão do meu viver, a razão de eu estar aqui nesse mundo, não é por nada mais a não ser fazer a vontade de Deus. E isso está em um grau de prioridade na minha vida tamanha, que tudo mais é secundário, inclusive a comida. Tudo mais é secundário comparado então com a minha missão. E ele então nos ensina sobre a prioridade da sua missão. Por isso que ele dedicou a sua vida exatamente fazendo isso. Marcos capítulo de número 9, versículo de número 35 e os seguintes diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões que sempre estavam ao seu redor,
Teve grande compaixão delas, diz o texto, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Há 3 palavras nesse texto de Marcos que nós precisamos ver e entender. O texto diz que Jesus estava ensinando, pregando e curando. A palavra curar aqui é a palavra grega que vai dar a nossa palavra terapia. Ele estava ali cuidando das pessoas, trazendo esperança às pessoas, paz às pessoas. Todos os verbos é colocado no presente, isso quer dizer que essa não é uma ação pontual. Quando Jesus ensinava, pregava e curava, ele não fazia isso pontualmente, ele fazia isso constantemente. De dia ele fazia isso, de noite ele fazia isso, o tempo todo ele fazia isso, porque esse era o seu maior alvo. A sua missão, cumprir a missão que o Pai tinha dado. Por isso, ele está ensinando aqui os seus discípulos sobre a prioridade da missão. Nada deve ser mais prioritário na nossa vida, senão cumprir a missão que nós temos. Tudo mais é secundário. Ganhar dinheiro é secundário. Qualquer outra coisa é secundária. Curtir a vida é secundário. Tudo mais que você pensar é secundário em relação àquilo que Deus nos colocou a fazer, que é sermos os seus embaixadores. E é isso então que ele está ensinando aos seus discípulos. Ele está ensinando aos seus discípulos que nós mais precisamos é exatamente estarmos conectados com a nossa missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão, diz João, no seu evangelho ainda, é dar continuidade à missão do Mestre. Jesus, ele veio ao mundo, cumpriu a sua missão. E antes de ser assunto ao céu, ele passou o bastão aos seus discípulos. E ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então agora vocês vão por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações. Agora é com vocês. O método de Deus é a igreja. E a igreja exatamente faz é cumprir a missão, dar continuidade à missão que Jesus já continuou. Ou seja, a nossa missão enquanto nós estamos nesse mundo como embaixadores de Deus, como forasteiros, porque nós não somos desse mundo, é ensinarmos a lei de Deus, é pregarmos o evangelho de Deus e é cuidarmos das pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. Essa é a nossa grande missão. Essa é a nossa grande missão. E nós precisamos priorizar essa missão. O reverendo Ronaldo Lindório conta a história de um homem que ele conheceu na Amazônia. Não sei se você conhece o reverendo Ronaldo Lindório. Ele é um pastor presbiteriano, foi missionário na África e hoje ele dirige uma equipe missionária na Amazônia. O nosso país é um país não alcançado. Nós temos missões transculturais dentro do Brasil. E não sei se você sabe como que se chega a uma tribo desconhecida, mas eles tiram foto via satélite à noite, e onde tem claridade, onde há fumaça há fogo, né? E aonde há fogo há gente no meio da floresta. E eles fazem um mapa dessas tribos e eles descobrem: aqui já chegou o evangelho, aqui não chegou. E o trabalho do missionário Ronaldo Lindório é exatamente ir com uma equipe para poder alcançar esses povos não alcançados. Alguns índios que nunca tiveram contato com gente branca. Por isso é uma missão extremamente perigosa. Com floresta dentro. E ele foi então 3 dias caminhando, 4 dias fazendo, caminhando, floresta dentro, 10 horas por dia. E ele chegou então na primeira aldeia. E quando ele chegou na primeira aldeia, ele viu um movimento assim, e ele viu pessoas cantando. E ele disse assim, se apresentou e disse: vocês são crentes? E eles disseram: sim, nós somos. E ele disse: eu sou o missionário Ronaldo Lindório. E do meio do mato alguém gritou: aleluia! Falou: rapaz, alguém pentecostal na igreja. E ele então disse: mas como vocês conheceram o evangelho? E os índios disseram assim: foi o seu João. E ele foi então para conhecer o seu João. Entrou em uma casa,
de madeira, perto do rio. E aí ele disse: olá, seu João, eu sou o missionário Ronaldo Lindório. E eu estou aqui para conhecer, nós estamos buscando povos não alcançados. E nós, para nossa alegria, esse povo já foi alcançado. E como o senhor veio parar aqui? E ele disse: pastor, eu estava em um culto e o pastor da minha igreja disse que nós precisávamos alcançar as pessoas que ainda não foram alcançadas para Cristo. Então eu decidi fazer isso. E eu saí pela minha cidade procurando pessoas que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. E por onde eu passava eu encontrava pessoas que já tinham ouvido falar de Jesus. Então eu peguei o meu barquinho, a minha canoa, e eu desci rio abaixo buscando alguém que pudesse então, que ainda não tivesse ouvido falar de Jesus. E eu parei nessa aldeia. E o reverendo Ronaldo Lindório falou assim: mas o que o senhor faz da vida? Ele disse: eu sou pescador. E aqui tem peixe? Ele disse: olha, peixe não tem não. Mas Deus me deu a graça de plantar 6 igrejas para 3 tribos diferentes. E o reverendo Ronaldo Lindório falou assim: mas e o senhor é ligado a qual missão? Ele falou: não, reverendo. Na verdade, eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Estudando a Bíblia. Eu nunca participei de uma escola. O único livro que eu li na minha vida foi a Bíblia. E o pouco que eu aprendi sobre esse Jesus, eu falei para esses índios e eles creram. Hoje nós vamos ter aqui a reunião das 6 igrejas. E como o pentecostal que ele disse, né? O fogo vai cair hoje. E o reverendo Ronaldo Lindório disse que de fato teve muito fogo, né? Era 3 fogueiras para clarear. E aí ele disse assim: mas seu João, o senhor mora aqui sozinho? Ele disse: não, eu tenho minha mulher. Ô Maria, vem cá, traga os meninos, 4 filhos. Disse: João, o senhor não se preocupa com os seus filhos? Aqui não tem escola, aqui não tem nada. E o reverendo Ronaldo Lindório disse que seu João chamou num canto e disse assim: missionário, chegue aqui por favor. Missionário, eu estou deixando um tesouro para esses meninos. E o reverendo Ronaldo Lindório disse que olha para um lado, olha para o outro e disse assim: só se estiver escondido, né? Não vejo o tesouro. Mas que tesouro, seu João? Ele disse: eles viram o que Deus pode fazer. E disso, eles nunca se esquecerão. Eles viram o que Deus pode fazer. E disso, eles nunca se esquecerão. Esse é o tesouro, o legado que eu estou deixando para eles. Eles creem em Deus. Eles creem em Deus. Billy Graham dizia que o profeta, que o missionário que ele mais admirava era Noé. E quando alguém perguntou: mas por que Noé, Billy Graham? Ele disse: porque Noé pregou 150 anos. E ninguém se converteu, mas ele pregou para a sua família. E a sua família. E ele diz: esse é o meu legado. Além de 6 igrejas, os meus filhos viram o que Deus pode fazer. E disso eles nunca vão se esquecer. E seu João disse: quando eu entendi que eu precisava levar o evangelho ao mundo afora, eu coloquei isso como prioridade da minha vida. Jesus nos ensina em primeiro lugar então sobre a prioridade da missão. Mas não apenas sobre a prioridade da missão. Em segundo lugar, Jesus também nos ensina sobre a urgência da missão. Versículo de número 35, ele diz o seguinte: olha, vocês não dizem que há 4 meses para que a colheita aconteça? Ele diz: não, levante os olhos, vede, o campo já estão brancos. E uma coisa, eu sempre fui urbano, nunca fui rural, mas pelo pouco que eu conheço de questões rurais, eu sei que quando um fruto ou qualquer coisa que precisa se colher está no tempo de colher, você tem que colher. Se você não consegue com a sua família, você junta com outras famílias ou paga alguém, mas tem que colher. Porque é o tempo de colher. E Jesus está dizendo: olha, os campos já estão brancos. É por isso que nós não podemos parar agora. Por quê? Porque a obra já foi inaugurada e os frutos já estão vindo.
Os samaritanos já estão vindo, então nós precisamos, diz então Jesus, nós precisamos colher os frutos. E ele então fala da urgência da missão. E o que que isso nos ensina? Isso nos ensina que a missão, ela é urgente para todos nós. Sabe por quê? Porque se nós não alcançarmos a nossa geração, nós não vamos poder alcançar outra geração. Porque nós só temos esse tempo. Jesus sabia que o seu ministério era de 3 anos. E se ele não alcançasse as pessoas durante o seu ministério, depois disso, como um missionário, estando na terra, ele não poderia mais fazê-lo. Aquele era o tempo. Que ele precisava se dedicar àquilo. Porque aquele era o tempo, a missão era urgente porque o tempo era curto. Porque as pessoas estavam necessitadas. Elas eram como ovelhas que não têm pastor. E por isso nós precisamos entender que a missão, ela é urgente. Não é uma coisa para depois da manhã, a missão é uma coisa para hoje. Então preste atenção disso, nós só temos esse tempo, essa vida. Eu trabalhei 4 anos como missionário no leste de Minas, em uma cidade chamada Sardoá. Uma das experiências mais marcantes como missionário naquele lugar foi quando eu passando numa rua, eu vi uma mãe de 2 crianças que iam na nossa escola dominical. E as crianças estavam faltosas e eu disse assim para ela, olha, o que aconteceu? As crianças nunca mais apareceram para a escola dominical e a senhora também sumiu. E ela disse, não, eu estou passando por uns problemas e eu não tô tendo condições de levá-los. E eu disse assim, eu posso ajudar em alguma coisa? E em resposta a essa pergunta, eu recebi um caminhão de lágrimas. A mulher abaixou a cabeça e começou a chorar, de soluçar. Eu me aproximei um pouco mais e eu disse assim, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar em alguma coisa? E depois de muito chorar, sem poder falar, ela se virou para mim e ela disse, eu preciso contar então para você o sofrimento que eu estou passando. Era comum na região os maridos irem para os Estados Unidos para ganhar a vida e deixar toda a família para trás. E o marido dela tinha feito isso. E aquela mulher entrou em um estado de depressão profundo, uma depressão profunda. E ela disse assim para mim, todas as noites, eu vou no quarto das crianças, eram 2 meninos. Eu os beijo, eu os abraço. Eu fico um tempo com ele. Depois eu vou para a cozinha, eu pego a faca. E eu digo assim, hoje eu vou dar um fim nesse sofrimento. E aí quando eu olho a cena das minhas 2 crianças, dos meus 2 meninos, ainda indefesos e o pai longe, eu digo, eu não posso fazer isso. Eu guardo a faca e eu passo a noite em angústia sem poder dormir. No outro dia, eu faço a mesma coisa. E ela disse, já magra, pálida, com olhos, com um semblante triste, ela disse, eu não sei até quando eu vou aguentar. E foi a oportunidade que eu tive para poder falar com ela sobre Cristo, para falar com ela sobre a esperança que o Evangelho traz, e para, juntamente com outras pessoas da igreja, nos aproximarmos dela para dar esperança e segurar as pontas juntamente com ela. Aquilo não daria para falar, olha, outro dia a gente conversa. Eu também não poderia fazer isso hoje mais, se alguém lá naquela cidade aparecesse com esse problema, porque aquele era o tempo. Aquele era o tempo. Daqui uns dias, eu já não terei mais as forças que eu tenho hoje para poder servir ao Senhor. Porque eu só tenho uma juventude, eu só tive uma adolescência. Eu só vou ter um período de maturidade. Daqui a um tempo, talvez eu não consiga nem sair da cama para subir a um púlpito para pregar.
Se eu não alcançar essa geração, se eu não fizer o que eu tenho que fazer agora, haverá um tempo que eu não mais poderei fazer. E eu terei fracassado na minha missão. Por isso, essa é uma missão urgente. Essa é uma missão urgente. Mas não apenas isso, olha aqui o texto diz. O texto diz ainda no versículo de número 36. O texto fala sobre a recompensa da missão. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Jesus está dizendo assim, olha, nem sempre você consegue ver os frutos. Você planta e talvez daqui a 4 meses uma outra pessoa vai colher. Hoje vai ser diferente. Hoje a gente vai ver quem plantou, junto com quem veio para colher, os dois vão se alegrar. Haverá recompensa para ambos? Sim, mas a recompensa não é nesse mundo. A recompensa é na vida eterna. Aqueles que se dedicam ao Senhor e que se entregam ao Senhor, eles são recompensados, Deus os abençoa. E aqueles que se entregam ao Senhor receberão a sua recompensa não nesse mundo, mas na vida eterna pela sua fidelidade. Isso me faz lembrar uma outra história missionária, de talvez um dos missionários mais conhecidos no mundo, Jim Elliot. Ele foi um missionário no Equador. Ele e 4 amigos resolveram alcançar uma tribo indígena no Equador. E eles começaram uma aproximação com aquelas tribos. Eles iam de avião e eles eram uma tribo ainda que não tinha contato com gente branca. E eles então começaram a aproximação, eles passavam de avião e eles jogavam baldes com coisas. E os índios olhavam aqueles baldes, pegavam aquelas coisas, aqueles presentes. E eles foram fazendo isso várias vezes, até chegou um momento que os índios pegaram algumas coisas e deixaram outras. E eles entenderam eles já entenderam então a ideia de amizade. E eles viram que os índios estavam cada vez mais próximos. Eles falaram, é a hora então da gente descer e pregar o evangelho. E eles desceram, e eles armaram o seu acampamento, e eles começaram uma aproximação com os índios. E os índios vieram pela primeira vez e eles deram presentes, eles deram comida àqueles índios. Iniciando então uma amizade. E eles estavam preparando o terreno para pregar o evangelho àqueles índios. Mal sabiam eles que aquela missão não seria tão bem sucedida quanto eles esperavam. Em um dia, no acampamento próximo do rio, eles viram 3 índios vindo fortemente armados, com lanças, flechas. Aqueles 5 índios mataram os 4 missionários. O corpo de 3 foram encontrados, o de 1 não se sabe até hoje o que se aconteceu. Quando encontraram os corpos que foram encontrados cheios de perfurações, de lanças. As mulheres daqueles missionários não estavam com eles estavam iniciando a missão e elas tomaram uma decisão corajosa. Elas disseram, a missão não pode parar. Esses índios precisam ouvir de Jesus. E elas deram continuidade à missão. Sabe o que aconteceu? Aquela tribo foi evangelizada e Deus derramou da sua graça salvadora sobre a vida daqueles índios. Anos depois, aquele mesmo índio que tinha matado Jim Elliot, agora, pastor entre os índios, batiza a filha de Jim e Elizabeth. E sabe o que ele diz? Uma das frases que é conhecida do Jim Elliot, que é esse jovem, é essa frase. Não é tolo aquele que dá o que não pode manter, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode manter, para ganhar o que não pode perder. Não foi tolice dedicar a vida
entende Jim Elliot. E agora há igrejas entre os índios naquela região, porque alguém entendeu que precisava levar. E a recompensa que eles receberam nesse mundo, não houve recompensa. Mas o Evangelho de Deus foi pregado naquele lugar. E eles honraram o nome de Cristo. E eles foram testemunhas. A palavra testemunha vem de um termo grego, marturia, que significa alguém que está disposto até mesmo morrer em nome de um testemunho. E eles foram até as últimas consequências. Finalmente, eu encerro com isso. A última coisa, então, é a parceria da missão. Versículo de número 37 e 38. Assim é verdadeiro ditado: um semeia, outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Jesus está dizendo assim: nós vamos ter festa no céu hoje. Tem uma multidão de samaritanos ali. Esses convertidos vão entrar para o relatório de vocês. Mas a glória não é de vocês. Porque no reino de Deus ninguém faz nada sozinho, é sempre em parcerias. Os profetas falaram sobre a minha vinda, eu aqui estou e falei para essa mulher, que levou o evangelho para os samaritanos, eles estão vindo, e todos nós vamos colher esses frutos. Mas esse trabalho foi um trabalho de parceria. Foi um trabalho de grande parceria. Isso nos ensina dois princípios, e eu encerro com isso. Primeiro, é o princípio da humildade. No reino de Deus, nós não temos motivo para a glória, porque nós não fazemos nada sozinhos. Nada, nada, nada. É sempre parceria. E a principal parceria é aquilo que o Espírito Santo de Deus faz por meio de nós. Então nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Isso deve nos levar à humildade. Nenhum líder, nenhum missionário, nenhum pastor deveria bater no peito e dizer: veja o que eu estou fazendo, olha o tamanho da minha igreja. Nada disso aconteceria se eu não estivesse assim, não. Aqui vocês estão, que foram colhidos para poder fazer parte dessa igreja, mas a história de vida de cada um de vocês tem pessoas que no passado influenciaram vocês. Nós temos batizado pessoas aqui e a única coisa que nós estamos fazendo é colhendo os frutos de pessoas que já trabalharam. E nós vamos plantar, nós estamos plantando ali no núcleo, nós estamos plantando no projeto Aliança. E talvez a gente não colha, mas lá na frente, como disse o reverendo Sebastião, talvez alguém venha dizer: olha, eu estudei no núcleo quando a igreja de vocês ajudaram. E é esse trabalho de parceria que dá certo, e é assim no reino de Deus. Então isso nos leva à humildade. Em segundo lugar, isso nos dá confiança. Porque não depende de nós. Essa é a coisa boa da história. Você pode sair, abrir a sua boca e pregar, porque vai dar certo. E Deus vai te abençoar, porque não depende de você, depende do trabalhar de Deus, do Espírito Santo de Deus. Agora preste atenção nisso, uma coisa interessante, eu encerro com isso. No mundo do marketing, diz que para você convencer alguma pessoa, você tem que ativar alguns gatilhos mentais. Então, por exemplo, um dos gatilhos mentais, por exemplo, que existe é o gatilho da escassez. Tá? É por essa razão que diz assim: olha, essas são as últimas unidades. Já ouviram isso? A ideia de escassez desperta um gatilho mental que diz: eu preciso comprar, senão eu vou ficar sem. As pessoas dizem ainda que além da escassez tem um sentimento de urgência. É por isso que todos os dias tem propaganda das Casas Bahias, mas as promoções são só amanhã nas Casas Bahia. Mas todo dia é só amanhã, né? Porque isso desperta o sentimento de urgência. E você precisa ir amanhã e comprar logo, porque depois da manhã pode não ter mais. Além disso, tem também o gatilho que é muito usado, que é a prova social. E esse gatilho mental, ele está sendo muito usado principalmente depois das redes sociais. Já viu que quando você vai curtir alguma coisa, sempre tem lá os seus amigos que também curtiram? Você vai comprar uma coisa, você olhou em uma loja e diz assim: olha, outras pessoas viram esses produtos e compraram.
Isso é o gatilho mental da prova social. E aí, preste atenção para que você entenda onde é que eu quero chegar. Diz então, para que você seja um bom vendedor e que você bata as suas metas, você precisa então usar esses gatilhos mentais. Você precisa então desenvolver o poder de persuasão e através dessa persuasão você convence a pessoa a seguir os seus passos. Ela pode se arrepender depois, mas eles dizem, elas vão seguir. Quem são os bons vendedores? Os bons vendedores são aqueles que têm um poder de persuasão, que ativam esses gatilhos mentais. A boa notícia é que nós não precisamos de truques psicológicos. Nós não precisamos desses jogos de persuasão. Não, nós não precisamos. O que nós precisamos é abrir a nossa boca e pregar. É isso que nós precisamos. Porque quem faz o trabalho de converter é Deus, é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. É o Espírito Santo de Deus que faz esse trabalho. E a gente não precisa então ter poder de persuasão. A gente não precisa ter resposta para todas as perguntas. Eu ouço pessoas dizendo assim, olha, eu não consigo evangelizar, pastor, porque eu tenho medo de no meio lá da evangelização, que eu estou falando de Jesus para alguém, eles fizeram uma pergunta que eu não sei responder. Você não precisa ter resposta para tudo. Essa multidão está vindo por um testemunho de uma mulher. Por ser mulher, pouco conhecimento teológico ela tinha, por não frequentar as principais reuniões religiosas. Por ser uma samaritana, ainda menos. Porque os samaritanos se apegavam apenas ao Pentateuco, os 5 livros da lei. Havia uma confusão na mente dessa mulher sobre muitas coisas da fé. Mas ela se encontrou com Jesus e ela saiu e ela disse, olha, eu conheci alguém agora, que falou muita coisa sobre a minha vida. Vamos lá falar com ele. E quem trouxe aquela multidão? Aquela mulher? Não. Na verdade, se dependesse somente dela, ninguém seguiria uma mulher que já teve tantos maridos e agora o que ela tem não é dela. Mas aquela multidão veio. E por que aquela multidão veio? Porque quando Deus quer, não há quem não queira. Ninguém consegue resistir ao seu chamado e à sua graça. Então preste atenção, pregue, essa é a sua parte. E confie no poder de Deus para trazer a salvação. Não há coração duro que Deus não possa quebrar. Não há vida que Deus não possa converter. O que a gente precisa fazer é pregar. Se a gente não sabe falar muita coisa, então é simples. Diga como essa mulher. Ele me disse tudo sobre a minha vida. Ou diga como aquele cego, olha, eu não sei direito quem é esse Jesus, mas eu sei de uma coisa. Eu era cego, mas agora eu vejo. Pregue, pregue, pregue. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela riqueza da tua palavra. E nós te louvamos por poder nos tornar, ó Deus, parceiros do teu reino. Quem somos nós para sermos embaixadores do Senhor? Quem somos nós, Pai, para poder contribuir com a tua obra? Mas o Senhor nos chamou para essa tarefa e nós te somos gratos, porque apesar de nós mesmos, o Senhor nos usa com poder e graça. Nós te louvamos, Pai, por isso. E queremos fazer, Pai, dessa obra, do teu reino, a prioridade da nossa vida. Queremos considerar todas as demais coisas secundárias, porque nós não somos desse mundo. A nossa visão vai além desse mundo e nós queremos dedicar ao Senhor a nossa vida naquilo que de fato vale a pena. Por isso, ajuda-nos a priorizar a tua missão. Ajuda-nos, ó Deus, a erguermos os nossos olhos para ver que os campos já estão brancos.
que a sociedade está atolada, imersa em problemas existenciais, entregues aos seus pecados, e nós temos a solução. Nós temos a água que nunca para de jorrar, enquanto o mundo fornece apenas uma água que não mata a sede. Nós temos a luz para esse mundo em trevas. Ó Deus, ajuda-nos a entender a urgência dessa missão. Ajuda-nos a dedicarmos ao Senhor tudo o que temos e somos, sabendo que o mais importante o Senhor já nos deu, que é a vida eterna, e essa é a nossa maior recompensa. Pedimos-te isso, Pai, em nome de Jesus. E agora, Igreja do Senhor, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e o despertamento do Espírito Santo de Deus para a sua obra missionária, repouse sobre vocês, sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.